Sabe, no mundo da logística, que é sempre uma correria, gerenciar uma frota pesada é uma daquelas operações super críticas. A gente está falando de caminhões, máquinas, ônibus, são ativos que valem uma fortuna. Mas a questão é, e se o jeito tradicional de enxergar isso tudo já estiver, sabe, completamente defasado? Pois é. Essa é a pergunta que vale ouro. Como é que um dos maiores custos de uma operação pode, na verdade, se transformar num motor de eficiência? É sobre isso que a gente vai conversar aqui. Vamos ver como uma poderosa mudança de mentalidade pode virar o jogo. Então, bora lá. Bom, para a gente começar a entender essa história, primeiro a gente precisa dar uma olhada no cenário. E olha, aqui no Brasil, os desafios são bem particulares e enormes. Olha só o que se enfrenta por aqui. Custos de combustível lá em cima, as condições das estradas que, nem precisa falar, distâncias gigantescas para cobrir e ainda por cima uma pressão competitiva absurda. É um ambiente onde cada gota de diesel, cada minuto que um caminhão fica parado, faz uma diferença brutal. Qualquer deslize, por menor que seja, pode simplesmente afundar o resultado da empresa. E é bem nesse campo de batalha aí que atua a IVR. O foco deles é justamente nesse ponto, que é um dos mais sensíveis para qualquer operação grande, a gestão da frota pesada. Beleza, agora a gente chega no coração do problema. A questão é que, por décadas, o jeito de gerenciar frotas foi baseado num modelo que, vamos ser sinceros, só gera atrito e desconfiança. E é exatamente essa mentalidade que precisa mudar. Sabe aquela ideia de que o motorista é o problema? O vilão do custo? Que ele precisa ser vigiado 24 horas por dia? Então, essa abordagem, além de ser super ineficiente, cria um clima péssimo, um ambiente de trabalho que desgasta todo mundo. E essa imagem aqui, nossa, ela mostra a diferença de um jeito muito claro. De um lado, o jeito antigo, totalmente baseado na desconfiança. Do outro, a proposta da IVOR, que é uma filosofia de parceria de verdade. Pensa só, a tecnologia, que antes era para vigiar, para oprimir, vira uma ferramenta de apoio. E a gestão, que antes só punia, passa a construir junto. É exatamente aqui que o jogo vira. A grande sacada, a solução, não é uma ferramenta nova, um software mirabolante. É uma mudança radical de filosofia. O ponto central é esse aqui, ó. O motorista deixa de ser visto como um problema para ser resolvido e passa a ser o protagonista, a peça-chave da performance da frota. E aí, quando a tecnologia e os processos entram em campo para proteger e apoiar essa pessoa, todo mundo sai ganhando. A empresa ganha, o motorista ganha e o cliente também. É um ciclo virtuoso. Certo, a filosofia é bonita, mas como é que isso funciona na prática, no dia a dia? Bem, a IVR organiza tudo isso em pilares bem definidos. Vamos dar uma olhada em como eles fazem isso. Então, a gestão deles é baseada nesses 5 pilares. E não é só uma ideia no papel, não, é um método. Cada um desses pontos é essencial. Pensa bem, desde a manutenção, que é preventiva para evitar que o caminhão quebre no meio do nada, até o planejamento das rotas, que busca segurança e o máximo de eficiência. E o mais importante, tudo isso funciona junto, de forma integrada. E o que eu acho mais legal é o jeito como eles lidam com o treinamento. Pega a telemetria, por exemplo. Sabe, aquela tecnologia que fica coletando dados do veículo o tempo todo. Velocidade, se freou brusco, se acelerou demais. No modelo antigo, isso seria a arma do crime, usada para caçar erro e punir. Aqui não. Aqui é uma ferramenta para orientar, para mostrar o caminho e até para reconhecer quem está mandando bem. O foco muda completamente. Sai daquela pergunta de o que foi que deu errado e vai para, beleza, como é que a gente melhora junto? E essa frase, ela resume tudo, né? O que os dados mostram e como podemos melhorar juntos. É uma pergunta que abre uma porta para o diálogo em vez de apontar o dedo. Transforma um monte de números frios numa ferramenta para todo mundo colaborar. Bom, filosofia é ótima. Método é fundamental. Mas, no fim das contas, o que realmente importa é o resultado, certo? É um número na planilha. E é exatamente isso que a gente vai ver agora. Para a gente ver o impacto disso na prática, vamos pegar um caso real. Uma cooperativa agrícola com uma frota enorme que precisa transportar grãos, escoar produção. Um desafio gigantesco. E olha só o primeiro resultado, direto no bolso. Uma redução de 15% no consumo de combustível. 15%. A gente está falando de um dos maiores, se não o maior custo da operação. E o mais importante, isso não veio com pressão, veio com inteligência, com planejamento.
E não para por aí. Um aumento de 20% na disponibilidade da frota. Sabe o que isso quer dizer na prática? Menos caminhão quebrado na beira da estrada. Isso significa menos gasto com socorro, menos atraso na entrega e, o que é crucial, muito menos estresse para o motorista. Uma manutenção bem feita protege a vida de quem dirige e protege o negócio. Mas a grande virada de chave, a verdadeira inovação, é que os resultados não ficam só na frota. Eles conseguem conectar isso com outras áreas do negócio. Não é uma coisa isolada, entende? E aqui a gente vê o quadro completo. A gestão da frota começa a conversar com a parte de impostos para recuperar créditos sobre o combustível, conversa com a parte ambiental, com a eficiência energética. De repente, a frota que era vista só como um problema operacional vira parte de uma solução estratégica muito maior. E, para a gente fechar, essa metáfora aqui é perfeita. Ela amarra tudo. Numa gestão de frotas moderna, a tecnologia, os processos, tudo isso é como o pulmão, que faz a operação respirar, funcionar. Mas vamos combinar, nada disso adianta sem o coração. E o coração, nesse caso, é o motorista, que precisa ser tratado com respeito e, acima de tudo, como um parceiro de verdade.